pets. Você sabe o que é isso, como tratar. E para tirar todas as nossas dúvidas, a gente vai conversar hoje aqui. Eu vou bater um papo com a doutora Eudácia Almeida. Ela é veterinária. E você, Eudócia Almeida, ela é veterinária. E você é meu convidado de hoje para participar também do nosso programa, tá bom? Eudócia, seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã da Gente. Me perdoe aqui pela... Acontece, acontece. Eu acho que muita gente troca os nomes, demais, né? Demais, mais do que imagina. Mas, minha amiga, me diga uma coisa. Qual que é a diferença entre o cálculo renal e a infecção urinária? O que seria essa diferença? Nos pets é a mesma coisa de nós mesma coisa. humanos? Eu sempre falo assim, quando você tentar entender como é que é a doença do seu animal, você imagina se fosse como se fosse em você. Então, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo acontecem juntas. Porque para ter a infecção, tem que ter a presença de bactéria, certo? É o que muita gente confunde. A infecção é a mesma coisa que inflamação? Não. Primeiro, o animal ele vai ter uma inflamação, certo? O que as pessoas não entendem? O trato urinário, né, que a gente chama as doenças do trato urinário inferior, tanto dos caninos como dos felinos, eles estão sujeitos a qualquer processo infeccioso. Sendo que a bexiga e os rins, né, são ambientes estéreis, não é para ter bactéria lá. Onde a gente vai encontrar uma bactéria, mais ou menos ali na região da uretra. Aí o que acontece? Essas bactérias que estão na região da uretra, por alguma situação o animal baixou a imunidade, então elas migram para a região da bexiga, aí começa a infecção urinária, certo? Então a infecção urinária ela é proveniente porque o animal se infectou com uma bactéria que vai ter os sintomas. Já o cálculo é outro problema. O cálculo ele está relacionado com acúmulo de urólitos, né? Que são os cristais. Então pode ser cristais de oxalato, pode ter cristal de estruvita, mas eu vou ter ali uma pedra que vai se formar no meio do caminho, né? No meio do caminho tem uma pedra. Então, nesse caso, infelizmente, a pedrinha vai ficar ali no meio do caminho do sistema renal do gatinho, é o que vai trazer o prejuízo para o animal. Impedindo até ele fazer o xixi. Fazer o xixi, né? é muito complicado. confortável. Isso é por conta que não toma água também? Porque o pessoal fala assim, você toma muita água, a gente, né? E os animais é a mesma coisa. Será que é porque é falta de água, não está tomando água direito? O que a gente percebe, né? A gente tem uma incidência muito maior em felinos, porque sempre aquela dúvida, quem tem mais, cão ou gato? Tanto o cão ou o gato, ele pode ter a doença. Mesma coisa. Agora, o gato, ele tem a predisposição. Porque o que acontece? A uretra do gato, principalmente quando você compara com a uretra da gata, é bem mais estreito. Então, o que acontece? Qualquer coisa vai provocar um tampão ali, certo? Então, como que meu animal pode ter uma infecção urinária? A gente vive numa região que é quente, certo? Naturalmente, a gente tem que beber mais água. Só que o gatinho, ele não gosta de beber água. É difícil você ver o gato, ele com costume de beber água. O cachorro não. O cachorro, ele vê a vasilha, ele derrama tudo, ele toma dele, ele toma dos outros. Mas gato não. O gato, ele já tem aquela questão mais caprichosa. Ele bebe aquele pouquinho d'água, ele bebe um pouquinho de comida. Então, o que acontece? Um dos fatores que faz com que o animal, ele desenvolva tanto cálculo renal, como a infecção urinária, é a pouca ingestão de água. Mas também não é só a pouca ingestão de água, que é a que a gente pensa. Tem fatores como o estresse, que vão fazer com que o animal ele tenha a infecção urinária, porque a imunidade vai baixar e ele vai ter a doença. Tem a questão dos alimentos, né? A ração que você está oferecendo para o seu animal. Porque já tem estudos que comprovam que teor proteico alto faz mal, a questão do magnésio, a questão do fósforo. Então, que alimentação você está oferecendo para o seu pet? Porque algumas rações, elas predispõem à formação de cálculo. E a condição corpórea do animal, ele já tem uma comorbidade, por exemplo. Se ele tiver uma FIV-FeLV, que é uma doença que dá nos felinos, que é uma doença que é como se fosse a AIDS felina, que o animal ele já fica com a imunidade baixa. Então, essa comorbidade faz com que ele desenvolva tanto uma infecção urinária como um cálculo. Tem a diabetes também, que os animaizinhos, assim, a gente está vendo que está aumentando muito o número de casos de diabetes em cães e em gatos, né? Por causa da alimentação e por causa do estresse.
Então tem muitos fatores que fazem com que o nosso animalzinho adoeça. Com certeza. Olha, a gente vai deixar aqui nosso WhatsApp. Se você que está em casa, tem seu pet, quer fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Doutora Eudócia está aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Agora vamos lá. Como a gente identifica, né, que está tendo alguma coisa errada ali? Nosso cãozinho com o nosso gatinho. Como que a gente vai saber se ele tá, se ele não tá? Ele sente alguma coisa? Ele late, ele grita, ele faz um som diferente? Ou ele fica em silêncio? Ele fica caladinho? Não sei, né? Porque às vezes a gente fica naquela. Mesma Você coisa vê do alguma ser coisa? humano, Marília. Mesma coisa. Quando a gente tá com Certo. infecção urinária, qual a primeira coisa que a gente vai ter? Aquele incômodo, aquele desconforto no trato, né? E a ida várias vezes Várias ao vezes banheiro. fazer xixi. E aquele xixi que você tenta Bem botar pra pouquinho. fora e não sai, é bem pouquinho. No animalzinho vai ser a mesma coisa. Na infecção urinária, a gente vai notar essa mudança no comportamento ao urinar. Então, ele vai ter a desúria, que a gente chama que é a dor ao urinar. Ele vai ter a poliúria, que é a constância. Ele vai várias vezes, ele se agacha. A posição dele, como vocês viram aqui na imagem, muda. Então, você vê que o animal, o gatinho, ele faz xixi em pé. Só que o que acontece? Ele começa a se agachar e ele começa a forçar e você nota que vai sair pinguinhos. Bem pouquinho. E nesses pinguinhos a gente pode encontrar sangue. Porque se for uma pedra, pode estar rasgando ali, promovendo a perda de hemácias. Se for infecção urinária, a bactéria está inflamando ali o trato genital, né? E o trato da bexiga e está fazendo com que doa. Então, esse animal ele vai mudar a postura ao urinar. Ele, consequentemente, ele vai beber menos água. Então, ele vai ficar desidratado e dor, como toda dor na gente, o animal vai parar de comer. A infecção urinária também sangra? Ou só Sangra. o cálculo? Porque A o cálculo, né, infecção tem a pedrinha que vai interferir na hora de Sim. passar. Mas aí a infecção urinária também sai um pouquinho de sangue? Também Então, sai. Vai confundir um pouco. Vai né? confundir. Porque aí a pessoa vai ficar, e agora? E agora, é cálculo ou infecção? Exatamente. Na Aí, como é que a dúvida, gente diagnostica? O diagnóstico tem que levar no O veterinário. diagnóstico dele. Tem que levar na clínica Pra para fazer essa saber avaliação. se é ou Por que acontece? A gente pode fazer a urinária. Porque Certo. para você ver se tem bactéria na bexiga, a gente tem que coletar a urina, né? Através de sonda, a gente vai ver ali a Pra contagem de ver se tá bactéria. com um ou com outro. Se for um cálculo, a gente tem que fazer uma ultrassom, certo? Então a gente faz a avaliação clínica do animal, né? Observa os sintomas que ele tem. Uma coisa que a gente sempre fala, gente, o animal tá com sintomas, você não deve estar ligando para ninguém, nem pega o animal e leva numa clínica, porque isso aí realmente é caso de urgência. Ele vai estar sofrendo. Você imagina uma pedra ali no meio do caminho. Aquela bexiga vai começar a produzir urina e aquela urina não sai, pode estourar a bexiga e o animal morrer. É verdade. E é Certo? uma dor infeliz, viu? É uma dor infeliz. É. A gente que, né, eu já tive a tal da infecção urinária, eu já tive há muitos anos. E tive a infecção, a pedra. A pedra também. Gente, eu tive na pandemia. Eu fazia, agora eu vou não pro hospital. E diz que é uma dor Gente, eu das sabia piores se eu ia dores pro que tem, hospital, né? se eu não ia, porque como não podia, né? Ninguém podia estar indo pro hospital, era um caso sério. Eu disse, meu Deus, e agora? Liguei pro médico, aí o médico falou, não, vá que tem uma parte lá que estão atendendo só quem não tá com a Covid. Aí foi quando eu fui morrendo de medo e só escutava as enfermeiras, fulano morreu, ciclano morreu, tem gente morrendo. E aí você morrendo de medo também. Mas assim que terminei, fiquei boa, vim embora. Mas é muito ruim, gente. Olha, cálculo renal é uma coisa que parece que é uma dor que você não... Sai até do subconsciente. Marili, Você não imagina- lembra às vezes nem o que... Você será sabe vazio. falar e sabe dizer o que você está dizendo. Agora o cachorro, e o Imagina gato? um cachorro e um gato que não sabe dizer o que está acontecendo. Aí é o que o tutor, às vezes, É ele verdade. se engana, porque tem aquele tutor que sai de casa. Aí passa o dia fora, o animal fica em casa. Quando ele chega em casa, o que o animal vai fazer? Ele vai ficar feliz. Isso. Então, às vezes, o animal já está com um problema e ele não nota. Por quê? É aquele gato que só faz xixi na caixinha, é aquele cachorro que só faz xixi. Porque tem uma coisa também importante, prender a urina é perigoso. Tanto pra gente como Pra eles. pro animal. Porque você tá prendendo a urina, tem formação ali de bactéria e aquela bactéria vai migrar. Com certeza. Então vai provocar infecção. Então deixar seu animal muito tempo sem urinar também, porque tem gente que só sai com o cachorro um dia pra fazer xixi, isso é uma maldade. É. Né? Aí predispõe o animal a ter infecção urinária Tem também. cachorro que só vai. Só vai lá quando o dono fora. chega. É, Então, o que, gente, que tem que tá- fazer? Botar alguém pra levar o bichinho, acostumar ele a fazer um tapetinho. Hoje em dia, a gente tem tapetinho que coloca o animal, E dá se certo, acostuma. né? Então, tem que dar um jeito. Não pode É deixar o verdade. bichinho o dia todo com a bexiga presa, não. Bora lá, coloca a pergunta aqui, hein? Vamos ver aqui, tem pergunta já.
Bom dia, o que fazer para o gatinho tomar mais água? Ah, uma pergunta muito gente. boa, maravilhosa. Bota a força. Gostei vai da tomar pergunta. água. O que a gente faz? Então, faz. você vai incentivar o seu gato a beber como? Enriquecendo o ambiente. Se você botar só uma vasilha de água, por exemplo, tu bota a vasilha de comida e a vasilha de água do lado. O que você vai fazer? Você vai botar várias vasilhas de água dentro de casa. Em todo canto. Em todo canto, a aguinha limpa. Por quê? Porque ele tá ali num canto, ele bebe. Ele vai ali para outro canto, ele bebe. Certo? Tem umas fontes também que elas são bem legais, que aí ele vê o gato, ele é curioso, naturalmente ele é curioso. Isso. Então você vê vídeo de gato subindo em pia para beber água. Por que o gato faz isso? Porque ele gosta de movimento, porque ele é curioso. E outra coisa que você tem que fazer o seu gato sentir sede. Como é que você faz o seu gato sentir sede? Brincando, botando ele para brincar. Então, ó, enriquece, coloca a caixinha para ele correr e ficar brincando. Faz ele gastar essa energia, porque naturalmente ele vai ter sede e ele vai beber água. Outra forma também é você começar a colocar alimentos úmidos na alimentação do gato, que a gente sempre pede. Tira essa ração seca, ou então, junto com a ração seca, dá alimentação úmida também, que são os patês com uma quantidade maior de água, porque isso já ajuda na ingestão de água. Sim, sim. O felino, naturalmente, principalmente, ele tem o comportamento dos grandes felinos, que são os tigres, né, as leoas. E são animais que não gostam de beber água, eles bebem água na caça quando eles tomam sangue. É verdade. Então, a gente, para entender o comportamento do nosso gato e do nosso cachorro, a gente tem que imaginar como é que o lobo faz, como é que a leoa faz. Então, eu vou transformar o meu gatinho numa leoa como se ele estivesse numa selva e vou botar ele para brincar, para caçar, para gastar energia e para beber água. Maravilha. É mais ou menos assim. Bora lá que tem mais pergunta. Vamos soltar mais uma. Bom dia, meu pet há 3 dias que não se alimenta, já está há 3 dias que não se alimenta, está sem ânimo, só deitado, que pode ser. Nossa, 3 dias sem comer? 3 dias, Ai, eu já tenho morrido. Ele está sem se alimentar? Gente, 3 dias sem comer nada. Não, tem porque alguma às vezes o coisa tutor errada aí, fala hein? isso, que está sem se alimentar, mas na verdade o animal está comendo pouco. Tem a exato. diferença. Pode ser que comer esteja comendo pouco, pouquinho ou não está comendo nada. Agora, Não se ele está tem sem comer, não pode deixar ele sem comer. Tem que levar ele no Exato. veterinário, porque Tem que pode ser muita coisa, né? Primeira coisa que a gente vai imaginar, não está com anemia, com certeza, porque está sem comer, né? Mas, nesses casos, pode ser várias coisas. Você tem que ver como é que tá as vacinas do seu animal, o cartão de viroses, né? Tem que ver a questão de controle de verminose. Tem que levar na clínica, gente, pra gente fazer um hemograma, ver como é que tá o estado geral desse animal, porque deixar o animal sem comer, ele vai prostrar e ele pode morrer, né? Com certeza. Não pode, não. O meu cachorro, ele teve infecção... Não, ele teve cálculo renal. Foi. Cálculo renal. O meu cachorro teve cálculo renal 2 vezes já. Uma de madrugada, bom foi de madrugada, Nossa né? Senhora. Teve que sair correndo para o hospital. Ainda bem que tinha um hospital, né? De 24 horas de cachorro. E aí deu certo. Levou para o hospital, era cálculo renal. Nossa Senhora. Ele teve de novo agora, acho que é o mês passado, não sei... Já teve de novo. E a Ou pedra seja, estava ali nos rins. Isso. Ele não toma muita água. E eu notava que ele não estava tomando realmente muita água. E via que as fezes dele estavam saindo muito durinhas. Sei. Ou seja, se estava saindo durinha, é porque ele não estava tomando ele não estava água. bebendo não é água. verdade? Provavelmente. Ele toma pouca água. Então, A água tem que estar trocando de quanto tempo? Marília, Tem que você sempre tá notou trocando? que ele bebeu água, colocou a língua ali, salivou e derramou? Pode trocar água e colocar outra Tem água. que sempre estar trocando, Tem né? que estar trocando, porque querendo ou não, o que acontece? A gente fala muito, não deixa muito tempo comida exposta, porque tem proliferação de bactérias. E a água do mesmo jeito. Do mesmo A jeito. água tem que estar limpinha para o animal. Então tem tutor que gosta de botar água gelada. Tem várias dicas que você pode fazer no verão pro seu cachorrinho e pro seu gato. Então, pro cachorro, geralmente a gente indica fazer picolé. O que você faz? Você faz um caldo de carne gostoso, normal, sem tempero, só com um pouquinho de sal. Aí você pega aquele caldo, o que você faz? Você tem forminha de picolé? Bota na geladeira e bota seu cachorro para chupar picolé, que ele vai adorar. Ele O olha gato, aí, viu, é só amiga? você colocar na forminha de gelo, porque ele é menor, ele vai ficar lambendo ali, porque tem um gostinho da carne e ele tá bebendo água. Olha aí, viu? Então é uma dica maravilhosa para você ótima. fazer em época de verão, de Muito calor, porque bom. ele se hidrata, né? E tá gostando, né? É verdade. Tratamento, como tratar, né? Infecção urinária, tratar o cálculo, só com medicação? Então, Marília, a gente primeiro tem que identificar. É infecção, o tratamento tem que ser com antibiótico terapia. Certo. E o grau, né? Então a gente vai tratar os sintomas. Se o animal tá com dor, a gente tem que acabar com aquela dor de toda forma, né? O nosso objetivo, primeiramente, é deixar o animal confortável. Sem Depois dor. a gente vai tentar batalhar para ver se elimina aquele problema ali. Certo. Então, se ele tá com infecção, descobriu a bactéria, vai ter que ser antibiótico terapia.
a gente vai ter que mudar a alimentação desse animal. Então, o manejo alimentar dele entra no tratamento. O tutor tem que prestar atenção que não pode dar qualquer comida para o animal, certo? É um animal que ele já tem um problema. Então, a mudança da vida dele vai ser drástica. Certo. Se for cálculo, a gente tem que, no caso, seu cachorrinho, a gente tem que descobrir o que está provocando esse cálculo. Então, a gente tem que fazer ultrassom para identificar. O cálculo que está dentro dos rins e está na bexiga, a gente tem que identificar. Esse cálculo, ele sai naturalmente com medicação? É um ponto. Certo. Esse cálculo, qual o tamanho dele? Porque se for grande, tem que fazer cirurgia. Né? Não dá para o animal eliminar, é muito doloroso, certo? Então, a gente primeiro descobre a localidade do cálculo, certo? Para depois tratar. Às vezes o cálculo que ele está ali na uretra é um tamanho pequeno, você faz uma sondagem, né? Coloca uma sondazinha ali, o gato elimina ou o cachorro elimina e ele fica bom. Então, esse tratamento vai depender do grau da doença e se for um cálculo, vamos ver onde é que esse cálculo está, se ele se formou nos rins, se ele se formou na bexiga, é um cálculo de cálcio? Porque o cálculo de cálcio ele tem um tratamento, o cálculo de estruvite ele já é diferente. É outro tratamento. Então, a abordagem terapêutica aí depende, é um cão ou é um cachorro, é um gato? É uma felina ou é uma gatinha? Uma cadelinha. Então, isso depende muito do animal e depende do grau da doença do animal para a gente começar o tratamento. E a alimentação também. A alimentação muda, né? Porque tem uma alimentação específica, né? Tem. Que é exatamente para esse tipo de tratamento. Não, você falou perfeitamente. Então, aí come durante um tempo. O animal... Depois que ele está diagnosticado, ele vai ter que comer uma ração terapêutica. Maravilha. Isso aí que você falou é perfeito. Bora lá, mais uma pergunta. Bom dia, tem um gatinho, ele está fazendo cocô direto. Ele apareceu com o fundo estufado. Depois disso, ele vive fazendo cocô direto. Isso é normal? Eu acho que ela quis dizer que ele está forçando tanto para fazer cocô que inflamou a região do reto e está expondo. Né? Não é normal não, e gente. Agora tá saindo demais. Não. Ela tem que ver, ela tá dando remédio de verme para esse gatinho? Certo. Como é que tá? Porque assim, o pessoal não imagina o quanto que as parasitoses fazem mal, né? Aí você vê que tem muita questão relacionada com a diarreia. A diarreia não é normal, nem na gente, nem nos animais. Se o animal tá tendo cocô pastoso, ele pode estar ou com início de infecção, ou ele pode estar com a parasitose, ou ele pode estar com uma virose, certo? Então, se o seu animalzinho ele está com esse desconforto, você tem que levar ele numa clínica. Exatamente. Não dá para esperar, o bichinho tá ali, tá assado. Aí vai a mosca, vai lá e pousa, tá ferida. Aí ela vai ter outro problema que é a formação de larva. Já pensou o trabalhão que ela vai ter? Aí é mais um problema. É mais um problema. É, e mais um gasto, viu, minha filha? Pois é. Bora lá, tem mais perguntas aí, Dudinha? Vamos soltar as perguntas. Quando não tiver mais aí, quando eu não tiver mais no meu tempo, aí me diz. Bom dia, minha pet teve 5 meses? Acho que ela é sinomose. Deve ser sinomose, é sinomose. Né? Recentemente, e está se recuperando. Logo depois começou a urinar pouquinho e chorava muito. Mediquei ela, melhorou, mas agora ela faz muito xixi. É normal? Então, se ela teve essa sinomose, né? Sinomose é uma virose que ela ataca, ela não disse se era gato ou cachorra, né? Só falou que era o pet. É cachorro, que é uma doença que dá em cães. Sinomose ela só dá em cão. Né? Então, se for sinomose, que eu acredito que seja, né? É uma doença que ataca o sistema neurológico. Se ela tá bebendo pouca água, ela vai fazer pouco xixi. Agora, se ela tá bebendo muita água, que beber muita água também é preocupante. Meu animal bebe muito, né? É igual a diabetes, tá, gente? A primeira coisa que a gente suspeita é diabetes. Se o animal ele bebe muita água, não é normal. Ele tem uma sede excessiva, o animal tá dentro do ar-condicionado e tá sentindo aquela sede, não é normal. Então a gente já investiga diabetes aí. Como é que tá a alimentação desse gatinho ou dessa cadelinha para ver, né? Como é que tá a situação? Não é normal fazer muito xixi, mas ela tá fazendo alguma coisa, o animal tá passando o dia fora, tá? Esse cachorrinho, no caso, ele fica numa área quente da casa, que provavelmente força ele a beber mais água, porque tem tutor que deixa o animal da parte de fora, né? Isso. Aí o bichinho fica no calor. Ficar no calor vai predispor uma infecção urinária, provavelmente ele vai fazer um xixi. Agora, o xixi, nada exagerado é bom, né? É verdade. Nem muito, nem tão pouco. Muito bem. Bora lá, tem mais perguntas, Dudinha. Bora lá. Já acabou meu tempo? Só mais uma? Vá lá, então, gente. Pois é, tem que ter muito cuidado com os cães, com os gatinhos, né? Tem que, né? Eu acho que a gente tem que cuidar como se fosse um filho mesmo, né? É o que muitos fazem. Né? Porque é um animal, gasta, viu, minha gente, também. Então, tentem que os bichinhos não adoeçam, porque
É gasto com remédio, tem que levar para o médico, tem que fazer muita coisa para poder tratar. Então, prevenir é sempre o melhor, né? Vacinar os pets, que é importante demais, as vacinas, porque né? Sempre, se você perceber, leva logo qualquer sintoma diferente no seu gatinho ou no seu cachorrinho. Procure logo uma clínica, não fique esperando, porque pode progredir, né? Bom dia, eu gostaria de saber com quantos meses devemos dar remédio de verme e de quanto e quanto tempo? Ah, é boa essa. De quanto e quanto tempo a gente dá remédio de verme? Ah, isso é uma pergunta muito boa. Então, não tem receita de bolo. O remédio de verme você pode começar no animal com 1 mês de idade, você já pode, certo? Existem alguns vermífugos que são feitos para animais com 1 mês de idade. O seu animal é um animal que ele vive na rua. Então, se o animal vive na rua, esse controle tem que ser mensal. É um animal de apartamento? Faça de 3 em 3 meses. É um animal que nunca sai de casa? Pode fazer 2 vezes ao ano, certo? O que tem que entender? Remédio de verme é remédio. Você não pode fazer por conta própria. Então, se você está suspeitando que seu animal... Porque, assim, o remédio de verme, ele não previne que seu animal pegue verme. O remédio de verme, ele mata o verme que está dentro do animal. Então, se ele deu o remédio hoje, o animal botou para fora o verme, se você botar ele num ambiente que tenha parasita, ele vai pegar de novo. Então, vamos prevenir? O que eu faço para o animal não pegar verme? Eu faço controle de vermifugação, né, normal, adequado dele, com peso, com idade, com quantidade certa, porque tem vermífugo que pega um tipo de parasita e tem vermífugo que pega outro tipo de parasita, certo? E vou evitar que ele pegue. Como é que eu faço? Eu passei com o meu animal muito na praia. O que a praia tem? Um monte de cachorro. Aí tem cocô no chão. O animal, ele pega verme como? Quando ele lambe o chão. Ele lambe o chão. E cachorro, principalmente, né? Cachorro adora lamber tudo, né? Ele lambe o chão, lambe sandália, ele come o que tiver na frente. Então, aumenta as chances de ele ter parasitose. Então, esse controle de vermifugação vai depender da vida que seu cachorro leva, certo? Então, qualquer dúvida, procure um veterinário que vai te esclarecer direitinho esse protocolo e vai dizer o remédio que tem que dar. Porque, por exemplo, você não pode dar o remédio de verme para uma cadela ou uma gata gestante, porque ele é abortivo. É um perigo. Você não pode dar remédio de verme para um animal que tem imunidade baixa, certo? Porque senão ele vai desencadear outra doença. Deu a vacina, baixou a imunidade, não posso fazer o remédio de verme. Então, qualquer dúvida, pessoal, tem que falar com o veterinário. Com certeza. Não pode fazer assim sem certeza. Dá de todo jeito, porque né? arrisca. É verdade. Até a dose tem que saber dar. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia, o cachorro da minha irmã está com uma secreção no ouvido. O que pode ser? Eu vou perguntar de todos os tipos, né? De todo tipo. Vamos embora. O nosso assunto aqui é mas sempre né? vem, sempre tá vem outras perguntas. Então, essa secreção no ouvido é otite, provavelmente, né? Que é uma inflamação na região do ouvido, que pode ser uma otite interna, pode ser uma otite mais externa. Mas se está com secreção exagerada, tem aí um processo infeccioso, né? Certo. Aumentou essa produção de cerume, então pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser ácaro. Como é que eu vou saber disso? Levando o veterinário. Aí faz a avaliação, descobre se realmente, provavelmente é um otite, mas não dá remédio por conta, porque tratamento de otite é chatinho. É verdade. Né? Dor de ouvido aí, então você tá com dor de ouvido, né? Melhor com certeza. cuidado, dor de ouvido é horrível. Doutora Eita, Eudócia. Eudócia. Eudócia, meu Deus do céu. Doutora Eudócia, tem que botar um... Mulher, já vim aqui um monte de vezes, né? Decora meu nome. Gente, porque olhe, Eudócia, já chamei de difícil, Audácia. É né? difícil, é difícil. Né? Marília é mais Eudócia, fácil. me diga uma coisa. Deixa aí tuas considerações finais para quem está nos assistindo, né? Porque a gente sabe que infecção também pode matar, como você falou, infecção urinária, cálculo renal. Tem que ter cuidado, tem que tratar. O animalzinho deu um grito, meu filho, já é alguma coisa, né? Porque às vezes ele não fala, né? Mas ele lá diferente, ele faz um som diferente. Pronto, o meu quando teve, ele começou a gritar. Parecia que tinha se enganchado em alguma coisa. Eita, corre! Alguma coisa aconteceu. Quando eu cheguei lá, ele estava cheio de pintinha de sangue, né? Como se ele tivesse feito vários xixizinhos ou saído. Então, isso já foi um sinal. Corre, vai pro médico, para poder saber o que é que faz. E foi o que eu fiz, né? Porque, gente, é muito perigoso. Qualquer coisa, você pode perder o seu Marília, a dica que eu dou é exatamente isso que você falou. Que você é o exemplo de tutora. Se o animal mudou o comportamento do seu cachorrinho, né? Você já nota. Nota, gente. Ele não comeu, ele não bebeu. Eita, ele não tá alegre quando eu cheguei, ele não tá balançando o rabo, meu gatinho não veio falar comigo. O que tá acontecendo? Então, a dica que eu dou sempre, tutora, é fazer como você faz. Eu olho meu filhote, se ele tá com algum problema, vou observar o que ele tem.
Tá estranho, não tá comendo? Tem que procurar ajuda profissional. Certo? Exatamente. Mudou o comportamento ao urinar, ao defecar, parou de comer, não tá bem. Se a primeira coisa que o animal faz é deixar de comer. Quando o animalzinho ele defeca um dia, aí passa 2 dias sem fazer, ele tá com prisão de ventre? Tá, Também tem isso também? Alguma coisa assim? É, prisão de Será, ventre. gente? Mesma coisa de gente, Maria. E olha só. Então o meu tá, viu? Deve tá, porque o meu... Aí tem que ver, Meu tá uma vez, tomando daqui água. a pouco, no outro dia não faz, aí no outro dia... Gente, Pois vocês é. pegaram o cocôzinho de farofa? Tem que Farofa. Vocês pegaram? Não peguei não, pegou. então. Ele não fez não hoje não, viu? Então, aí tem que ver Então, se tem que ter ele cuidado. tá tomando água, se tá Também tem tomando isso, água né? direitinho. E se a ração que você está fornecendo tem muita fibra também, porque pode muita ser isso fibra também. com pouca água e dá prisão de ventre. Ah, Tem que ver isso aí. Aí é bom ver se ele tá bebendo água direitinho. Provavelmente ele tá bebendo com pouca água. certeza. E geralmente se o animal é estressado, ele bebe pouca mesmo. Pouca água, É. né? Ai, gente, então, já sei, peguei a dica Bota aqui. ele pra beber água. Botar ele pra beber. Vai tomar água. Bota, menino. faz o picolézinho pra ele que ele vai Bota um amar. picolézinho É. bem geladinho, tá tudo certo. Ele vai gostar. Obrigada, viu, minha amiga? Nada, eu que por sua agradeço, participação. Marília. Vou pro intervalo bem rapidinho, volto já.